Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Lembrando a vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos a parceria com a MV Digital. Você que está precisando de alguém que gerencia suas mídias sociais, está querendo dar aquela revigorada na sua mídia social, isso é com a MV Digital. Trabalho de excelência com precinho que cabe dentro do seu bolso. Pessoal, hoje o nosso convidado aqui é o ilustre Kleber Lima, riobranquense. Trabalha com jornalismo desde os 16 anos, exerceu os cargos de prefeito municipal, vereador, presidente da Câmara, deputado. Seja muito bem-vindo. E um detalhe, né, esqueci de falar, fundador do jornal Voz de Rio Branco. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, é um prazer muito grande e agradeço muito o convite, o honroso convite. Estamos aí. Pessoal, temos uma surpresa para vocês. A turma do Fundão, essa turma de amantes do ciclismo aí de Rio Branco, através de um dos seus líderes, o Michel, nos cedeu uma inscrição para a sexta edição do Passeio Ciclístico de Rio Branco, que acontecerá no dia 8 de outubro, com saída e chegada do Parque de Exposição. Essa inscrição será sorteada em nossa rede social, e para você ficar par disso, é só você seguir lá no Instagram, a 4Ls Filmes, seguir a turma do Fundão, que já faremos um post com todos os detalhes. E aproveito para deixar, né, registrado aqui o meu agradecimento a Michel e a turma do Fundão. Galera, vocês não podem perder esse evento. Esse ano, quem vai comandar essa festa é a banda Ziriguidum. Essa banda, ela é maravilhosa. E tem várias atrações, né? Vai ter sorteio de uma bike zerada para os participantes. Vai ter eles vão presentear a maior turma inscrita antecipadamente com um barril de chopp e terá um espaço Kids, onde o palhaço Taleco irá bagunçar com a criançada. E o mais legal disso tudo, que esse passeio, ele é voltado à filantropia. E parte dessa renda arrecadada, ela é para instituições de caridades da cidade. Kleber, vamos lá, a nossa primeira pergunta. Por que nossa região, Zona da Mata, tem esse nome? Bom, tudo começou com a região de mineração, Ouro Preto, Mariana, que ali, para que não houvesse evasão, não houvesse contrabando de ouro, de Ouro Preto, para o litoral, para o mar, né? Deixou-se a mata na maneira natural. Foi proibido cortar as árvores, proibido abrir qualquer tipo de estrada que a gente fala, estrada carroçável, né? Estrada de cavalo, não podia, tropeiro, nada podia passar por aqui. Isso para preservar, não é nada de preservação ecológica, né? Para maior segurança do combate ao contrabando, à pirataria do ouro, certo? Então aqui acaba que a região da Zona da Mata foi a última região da província de Minas Gerais a ser descoberta, né? A ser desenvolvida, a ser civilizada, vamos dizer assim, certo? A razão de chamar mata é porque era uma mata gigantesca, né, em toda a extensão do território da Zona da Mata, desde a região que divide com o Rio Doce até a região que divide com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, certo? Tudo era uma mata só. Árvores frondosas, árvores grandes, né, 20, 30, 40 metros de altura. E era uma região impenetrável, além da floresta, os animais, né, os animais ferozes, os indígenas, que ninguém sabia se era ou não era perigoso, mas todo mundo tinha medo, né? Então, essa região era proibido abrir qualquer tipo de caminho, certo? Sim. Por isso a mata. Kleber, Visconde do Rio Branco, qual que é o motivo desse nome? Tem algum personagem por trás? Qual que é o motivo desse nome? O Rio Branco teve diversos nomes, desde os primórdios, né? Mas primeiro tem que dizer o seguinte: só existia Rio Pomba e Visconde do Rio Branco. Essas duas localidades foram criadas ainda no final do século XVIII, 1787 foi Rio Branco.
Rio Pomba um pouco antes. Somente essas duas cidades, essas duas localidades da Zona da Mata que existiam, certo? Então, na época, chamava São João Batista do Presídio. São João passou a ser o padroeiro, né? Aí foi erguida uma capela em homenagem ao santo, né? Em louvor ao São João Batista, né? E essa capela foi erguida em 1787, pelo padre Manuel de Jesus Maria, que era o pároco de Rio Pomba, certo? E depois Rio Branco passou a chamar a Aldeia do Presídio, a Aldeia dos Coroados, teve outros nomes também, teve o nome de Rio Branco em homenagem ao Zé Maria da Silva Paranhos, que foi um grande político, foi senador na época ainda do Brasil Império, né? Foi senador e foi autor da Lei do Ventre Livre. Ele era abolicionista e uma das leis que facilitaram um pouco, né, a questão foi a Lei do Ventre Livre. A criança, a partir a criança que nascesse a partir da data da vigência da lei, não seria mais escrava, certo? E foi uma homenagem da província de Minas Gerais ao Visconde do Rio Branco, ou seja, José Maria da Silva Paranhos. Essa é a homenagem que Minas Gerais prestou a esse grande homem, certo? O Rio Branco está dentro se eu não me engano, dentro das 30 primeiras cidades aqui do estado? Rio Pomba é a 24ª. Primeiro são as cidades históricas, né? Sim. Do circuito das cidades históricas, né? Rio Pomba é a 24ª e Rio Branco é a 29ª. 29ª. Localidade criada em Minas Gerais. Certo? Você tocou aí no nome que antigamente chamava São João Batista do Presídio. Sim. Me fala, como que um presídio se tornou um centro irradiador do desenvolvimento da cidade? O presídio aí, presídio, a conotação que se tem de presídio hoje é grade fechada, sim, traficada, tal, né? O presídio, antigamente, primeiro tem duas versões. Uma versão é que seria uma prisão aberta, não tinha prisão fechada. Aquelas pessoas que protestavam contra a coroa portuguesa, querendo independência, eram chamados dos proscritos, viriam para essa região. Mas recentemente, um grupo de estudo lá em Rio Branco, pesquisando e ouvindo outros historiadores, chegou-se à conclusão de que houve, ao lado da capela da cidade, existia um local chamado presídio. O presídio aí não tem a menor conotação de penalidade ou de prisão. Era um órgão militar junto à igreja, certo? Que antigamente Estado e Igreja era uma coisa só, não é o Estado laico de hoje, né? Hoje é a distinção, mas antigamente a Igreja Católica que fazia, inclusive, a parte política também, não é? Não existia Câmara de Vereadores, não existia nada, e a administração era feita através da própria igreja. E nessa igreja havia um presídio, certo? Que é uma guarnição militar. Nada a ver com esse presídio de penitenciária, não, nada disso, graças a Deus. E essa igreja, ela foi erguida aonde? No lugar, a parte central de Rio Branco. É aonde? É no mesmo? Pouquinho, ali mesmo, entendeu? Ali naquele lugar. Rio Branco, ele era distinguido porque tem um encontro de dois rios no centro da cidade, o Rio Piedade com o Chopotó dos Coroados, certo? Sim. E então, perto desse rio foi erguida a igreja e em torno dela foi construída a praça, né, e a cidade, a partir daí, cresceu em torno da igreja. Como toda cidade antigamente era assim. Sim, né? E como que ocorreram as primeiras povoações ali? Olha, como eu te falei, foi criada essa igreja, a igreja era o marco zero, a partir daí desenvolvia. Aí foram alguns colonos para lá, chamavam-se colonos, pessoas que iam para lá em busca da exploração
da poaia, ipecacuanha, que na linguagem popular é poaia. Era uma planta medicinal que na época era abundante ali, entendeu? Só que eles arrancavam com a raiz e com isso acabou se extinguindo, né? Mas ainda tem, ainda em alguns lugares ali na divisa, na Serra com Divinésia, com Santa Maria, por ali, ainda encontra essa planta. Ela tinha um poder muito cara, era exportada para a Europa. Ia para o Rio e do Rio exportada para a Europa, certo? E foi a economia da cidade foi em torno da poaia, entendeu? Começaram a chegar comerciantes de fora para extrair a poaia e exportar, e foram os primeiros colonos de Rio Branco, certo? Para quem está nos assistindo agora em casa, poaia, ela tem, assim, eu particularmente confesso para você que eu não conheço. Sim. Para quem está nos assistindo agora, ainda ela tem esse nome, poaia, ou hoje ela tem outro nome? Quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece. Mas se você for pesquisar na internet, você vai encontrar. Ipecacuanha, a poaia, entendeu? Ela existe ainda, não é comum, como era antigamente. Ela fez a cidade desenvolver, entendeu? A região toda. Não só Rio Branco, outras cidades também tinham. Certo? Ô Kleber, eu estou curioso para ouvir a sua resposta aqui agora. Como que você me explica? Rio Branco, ela foi fundada em 1787. Tornada cidade em 1839. Está completando 141 anos. 41. Viçosa foi criada em 171 e está com 152 anos. É curioso. O negócio é o seguinte, a fundação da cidade fundação da localidade foi em 1787. Rio Branco tem, de fundação, 236 anos de fundação, certo? Em 39, somente Rio Pomba e Rio Branco existiam na Zona da Mata, certo? Em 1850 e poucos, 1842, houve a Revolução Liberal aqui em Minas Gerais, certo? Teófilo Otoni, que foi o grande líder. E Rio Branco tinha muitos seguidores de Teófilo Otoni, os liberais, certo? Pensava em ideias mais abertas, mais liberais para aquela época, né? E o líder de Rio Branco é o coronel Geraldo Rodrigues Aguiar, certo? E quem ganhou a Revolução não foram os liberais, foram os conservadores. Os conservadores, para punir Rio Branco, transferiram, em vez de criar uma outra cidade, não, transferiram a sede da cidade para Ubá. Então, o município de Rio Branco foi rebaixado a distrito e passou a pertencer ao arraial de São Januário de Ubá, que se transformou, naturalmente, em cidade. 2, 3 anos depois, houve uma reviravolta, e depois outra reviravolta. Ficou, entendeu? Até que, em 1882, foi criada uma nova cidade, que é o Visconde do Rio Branco, certo? É por isso. Mas eu conto como se fosse 230 e tantos. O que vale é a fundação, não é? Sim. Você vê, Rio, São Paulo, todas essas cidades, assim, Ouro Preto, Mariana, não teve um ato de fundação, ato de criação. Teve a fundação, né? O marco principal é a própria fundação. Então eu sou desses que comunga a ideia de que a fundação vale mais. Muita coisa aconteceu antes da cidade ser cidade, não é verdade? Sim. Ele deve ter computado. O Brasil, por exemplo, a gente conta o Brasil, foi depois que ele passou a ser do brasileiro com a independência, ou foi na fundação, com a descoberta? Não é? Esses 1500 é o marco principal. É o marco de quê? Da descoberta. A descoberta é uma fundação. Sim, não é? Sim, com certeza. É isso aí. Ô, pessoal, eu queria pedir a vocês para seguir a nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e lá no canal do YouTube, se inscrever, deixa o seu like lá, isso é muito importante para a gente, isso fortalece muito o nosso canal. E ative o sininho para receber as notificações das novidades que vem para o canal. Tem muita coisa bacana aí. Ô Kleber, fala um pouquinho pra gente a respeito dos ciclos econômicos da região aí.
começou com Ipecacuanha, com Apoaia, né? A cidade, a localidade viveu em função disso. Veio depois, no princípio do século XIX, um padre que veio de Campos do Goytacazes, de sobrenome Campos também, por coincidência, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. Campos do Goytacazes já era uma grande produtora de açúcar, tinha muitas usinas, como tem até hoje. Então, esse padre trouxe na bagagem dele muitas mudas e plantou. E começou aí, fez um engenho com um engenhozinho, outro um engenho e tal. Aí começaram a produzir açúcar mascavo, aguardente e rapadura, esse tipo de coisa, né, da cana-de-açúcar. E prosperou, realmente passou a ser uma coisa economicamente viável. E esse ciclo da cana-de-açúcar em Rio Branco, ele vai prevalecer, vai perdurar até final do século XX. Entendeu? Foi mais de 100 anos de ciclo da cana-de-açúcar. Só que depois, aí no século XX, né, já com a usina criada em 1895, entendeu? Quando Dom Pedro II veio a Rio Branco pela segunda vez, ele fez uma visita à usina de açúcar, que achou uma coisa maravilhosa, realmente. Ele olhou tudo que tinha lá, quer dizer, em 1895, ele visitou a usina Então, essa usina foi a maior do estado, durante muitos anos ela foi a maior. Depois vieram outras duas usinas, Rio Branco chegou a ter 3 usinas de porte médio para grande. E essa fase, né, esse ciclo da cana-de-açúcar veio, assim, como principal fonte econômica até final do século XX. Mas ainda hoje, na cidade, no município, né, existe ainda muita plantação de cana. Tem uma região lá em Rio Branco, entendeu? Que produz muita açúcar mascavo, produz muita rapadura, inclusive a merenda escolar do estado, e também aguardente. Entendeu? Hoje não é mais a principal fonte de economia, mas ainda perdura, né, com essas cooperativas de pequenos produtores. Acho até que democratizou mais a economia. Muitas pessoas mais são donas do próprio negócio e têm realmente prosperado bastante. Mas hoje não é mais a principal fonte econômica. Hoje nós temos o PIF-PAF, né, que chegou exatamente com o declínio da usina. Foi uma coincidência muito grande. A chegada do grupo PIF-PAF, que é um grande produtor de produtos do frango, né? Então, ele chegou exatamente com o naufrágio do ciclo. Foi uma coincidência muito grande. Não houve, assim, bancarrota, ninguém quebrou, ninguém faliu, não houve prejuízos. Foi uma transição muito pacífica da cana para o frango. E não deixou de ser também a agroindústria. A zona rural continuou participando da indústria da cidade. A sorte a gente tem isso, de Rio Branco sempre ter agroindústria. Campo e cidade trabalhando, né? Continua sendo tradição. Sim. E agora tem as fábricas de sucos, por exemplo, a Tial, a Le Verger e outras mais da cidade e de Guidoval também, que é ali próximo, entendeu? A economia hoje está com frango, né? O PIF-PAF, que em Minas Gerais é o maior frigorífico de Minas Gerais, e o terceiro ou quarto no Brasil, e a questão dos sucos, que realmente é a grande fonte da economia da cidade. Além dessas fontes de economia que Rio Branco tem atualmente, tem um capítulo muito interessante, que é a chegada do polo moveleiro, né? São muitas indústrias do gênero que existem na cidade, que realmente fortalece muito a economia local, com empregos e com ICMS, enfim, é uma indústria que veio para ficar. Ô Kleber, curiosidade minha aqui agora, a sede da PIF-PAF de Rio Branco é a principal da rede? A sede administrativa hoje é Belo Horizonte. Sim. Mas Rio Branco foi a primeira, foi a pioneira no estado. Foi a pioneira. Entendeu? Suavilino, Costa, quando veio para Rio Branco,
ele instalou ali, entendeu? E por muitos anos foi a sede administrativa. E parece que ainda é a principal, né? Só que os diretores ficam hoje em Belo Horizonte. Ah, sim. Questão até de melhor contatos com outras indústrias e tudo mais, né? Ô Kleber, fala um pouquinho pra gente, qual que é qual que é a nossa relação com da nossa região, com as minas de Ouro Preto, Diamantina e essas outras que tem por aqui perto? Ouro Preto é mais próximo, né? Sim. Diamantina e outros mais. A nossa origem é advinda de Ouro Preto, né? A primeira estrada que houve, quando eu falo estrada, tem que entender, é estrada de tropeiro, entendeu? As tropas, né? Vinha de Ouro Preto para o presídio, para São João Batista do Presídio, que é Rio Branco, entendeu? Então, essa estrada passava aqui, em Viçosa, entendeu? Vinha lá de Ouro Preto, Mariana, que tem um percurso, e até nós estudamos muito isso com o Gustavo Soares Sabione, que mora em Viçosa e que é um rio-branquense que adotou Viçosa, mas não deixou de ser rio-branquense. Nesse grupo de estudo que foi montado sobre a história da cidade, ele participou e nós tivemos a oportunidade de ouvir a uma das autoras de um livro sobre essa estrada. Essa historiadora, essa pesquisadora é Joana Capella, de Viçosa, que juntamente com o historiador Carrara, né, o Ângelo Carrara, os dois, mais um outro historiador, os três publicaram esse livro sobre essa estrada. A estrada de Minas a Campos do Goytacazes. E o roteiro começa em Ouro Preto até Visconde do Rio Branco, presídio. Nesse roteiro passa aqui em Viçosa, passa em São Geraldo, passa Divinésia, essas cidades todas, assim, Paula Cândido, entendeu? E vai seguindo até Ouro Preto, certo? E depois, essa estrada teve uma segunda etapa, que foi de Visconde do Rio Branco até Campos, entendeu? Porque aí eram os tropeiros que eles vinham de Ouro Preto, traziam as suas mercadorias e levavam para o Rio a partir de Campos, que lá pegava o navio, porque Campos, naquela época, né, tinha lá a foz do Paraíba do Sul, que é São João da Barra, né, ali tinha um porto, e ia para o Rio, as mercadorias nossas iam para o Rio por ali, e vinham do Rio também para ali, entendeu? Então, essa estrada foi o fator principal para o desenvolvimento da nossa região. Essa estrada passando no local, entendeu? Foi surgindo um povoado aqui, um povoado ali e tal, entendeu? Isso foi um fator, assim, muito importante para o desenvolvimento da Zona da Mata como um todo, certo? Queria deixar um recado aqui para o pessoal de Rio Branco, que está nos assistindo agora, né? Ele tocou no nome do Gustavo Sabione. Para você que não assistiu o nosso podcast falando um pouquinho sobre a história da nossa universidade aqui de Viçosa, a UFV, vai lá no nosso canal, assiste lá. O Gustavo Sabione, ele deu uma aula pra gente de conhecimento, de simplicidade. Cara, fantástico. Peço para vocês lá, dar uma olhadinha, assistir lá, para prestigiar seus conterrâneos. Tá? Gustavo, grande abraço e espero poder contar com você mais aqui no nosso estúdio. Eu sei que você falou 1/10 do que você sabe. Concorda comigo, Kleber? Concordo, gênero, número e grau. Isso mesmo. Ô, Kleber, deixa eu te perguntar. Assim, a Serra de São Geraldo, ela é muito conhecida aqui em nossa região. Qual é a sua importância e qual que é a relação que ela guarda com o imperador Dom Pedro II? Em primeiro lugar, devemos dizer o seguinte: a Serra de São Geraldo representa o divórcio aquário, ou seja, a divisão entre o Vale do Rio Doce, que é o lado de cá, o lado de Viçosa, e o Vale do Paraíba do Sul, que é o nosso, a parte baixa, que é de Rio Branco para o estado do Rio, certo? Então, é a divisão. E
A estrada de ferro foi um fator de grande desenvolvimento da Zona da Mata, certo? Só que essa estrada, vamos usar um termo bem brejeiro, ela empacou na serra. Na serra. Igual um jumento, empacou. Porque ninguém sabia como é que ia ultrapassar a serra. Um grande desafio, certo? E Dom Pedro II, que foi realmente um grande administrador, visitava todas as obras dele no Brasil inteiro, entendeu? E olha que naquela época viajar era... Se bem que ele chegou de trem até Rio Branco, até São Geraldo. Até São Geraldo já existia. Então, a questão era de subir a serra de São Geraldo. Pensou-se em questão de túnel, mas totalmente desviado, que aqui é muito mais alto do que lá. Então, não tinha. Então, até houve então, uma licitação, uma concorrência pública da qual participaram pessoas de diversos países, inclusive um americano, firmas americanas. E quem ganhou foi um brasileiro, um engenheiro brasileiro, que fez o trajeto, Dr. Lindolfo, não me lembro agora o sobrenome. Esse doutor Lindolfo fez um projeto que era contornando, subindo, serpenteando, né? Igual uma cobra subindo assim, contornando os obstáculos, né? As pedras, o buraco, tarará, e conseguiu, certo? E Dom Pedro voltou anos depois na sua segunda visita, entendeu? E já voltou e já foi até Ponte Nova de trem. Ele foi inaugurar uma estação lá depois de Ponte Nova, entendeu? Então, ele veio antes e veio depois. Então, a Serra de São Geraldo representou o grande desafio do ferroviário em termos de Brasil. E muitas empresas estrangeiras participaram e ganhou um brasileiro com o seu projeto revolucionário na época, entendeu? E esse projeto dele foi depois, segundo o Ira José, que é o historiador rio-branquense, falecido, segundo o Ira José, esse projeto dele foi aproveitado no estado de Mississippi, nos Estados Unidos, entendeu? O mesmo projeto daqui da Serra. O Visconde de Rio Branco, ele possui alguma lei de preservação histórica e de patrimônio? Tem sim. Sempre houve uma preocupação com a preservação histórica, né? Nós temos diversas casas, diversos imóveis tombados, né? Para dizer a verdade, nós temos um museu, né? O Museu Municipal de Rio Branco, fundado pela dona Terezinha de Almeida Pinto. Ela é fundadora desse museu, é curadora, é diretora, entendeu? E esse museu foi um marco cultural de Rio Branco. Desde a sua fundação para cá, esse olhar de preservação passou a ser mais acentuado, mais direcionado às questões da preservação histórica, né? E eu fui secretário de Cultura de Rio Branco em 2 mandatos, e nesse período uma das minhas preocupações foi a preservação, entendeu? Inclusive a Serra de Rio Branco, dividindo com Divinésia e Paula Cândido, e também São Geraldo, em certa parte, é a mesma Serra de São Geraldo que segue, né? Então ali nós tombamos uma região, um local ali, entendeu? Que é chamado de Água Santa, entendeu? Esse lugar já era APA, já era área de proteção ambiental, nós também tombamos. Então, lá tem aquela estrada que eu falei, de tropeiro, passava por ali, certo? Então, e bem mesmo na cidade houve muitos tombamentos de prédios, de muitos imóveis que hoje são preservados. Você citou aí o museu. Fala mais, fala mais, dá exemplos de outros locais históricos que tem lá na cidade. A própria praça da cidade, né? Eu vou ver a Praça de Rio Branco, ela foi criada, foi fundada dentro do desenho da arquitetura jesuística, né? Dos jesuítas que trabalhavam com os indígenas no Brasil, aqui na região, né? Você vê que a praça de lá, como a Praça de Viçosa, ela tem 4 entradas. A igreja central no centro, né? Uma rua de um lado, outra do outro, e com 4 saídas, assim. Então, essa foi a primeira cidade a ter feito isso, foi em Rio Branco. Todas as outras depois
passaram a fazer isso, entendeu? Rio Branco, você vê a praça, você conhece a cidade? Conheço, não, e essa praça eu acho ela muito bonita. A praça toda ela é dentro dessa arquitetura, tem a parte baixa e tem a balaustrada, que é a parte mais alta. Ali é que era a balaustrada. Onde é a balaustrada, antigamente não tinha. Antigamente era uma capelinha e tal, né? Essa balaustrada veio depois, para dar um toque mais arquitetônico. Mas aquilo ali, aquela parte de cima, era um palco natural, onde a igreja celebrava a Semana Santa, aquelas liturgias, aquelas coisas todas, de teatro também, para entretenimento dos indígenas e os habitantes da cidade, certo? Então, já se pensava naquela época em dar uma alegria, uma diversão, né? A parte de cima, em frente ao lado da igreja, era reservada às pregações e também a fazer algum teatro. E o povo ficava lá embaixo assistindo, entendeu? Quer dizer, é isso em praça pública, isso ao ar livre, né? Então, essa praça é conservada, assim, praticamente intocável, né? Ninguém tem que fazer nada. A praça, eu acho que é do jeito que está. As intervenções que aconteceram não foram bem-vindas e não serão bem-vindas. Eu acho que deve continuar como sempre foi, entendeu? Pessoal, deixa eu lembrar vocês que teremos um sorteio. A turma do Fundão, através do seu líder, um de seus líderes, né, o Michel, ele cedeu pra gente uma inscrição do 6º passeio ciclístico que vai acontecer no dia 8 de outubro, com saída e chegada do Parque de Exposição. Ele cedeu uma inscrição pra gente, essa inscrição ela vai ser sorteada em nossa rede social. Aí eu peço a vocês, assim, para seguir a nossa rede social, seguir a da Turma do Fundão, que durante essa semana a gente vai colocar mais detalhes. E queria deixar claro aqui a minha alegria de poder fazer esse sorteio, porque esse passeio de Rio Branco, ele é um passeio voltado à filantropia, e parte da renda ela é destinada às instituições carentes da cidade. Michel, grande abraço e obrigado, muito obrigado por essa ajuda que você está dando para a gente aqui. Kleber, como ocorreu o tombamento do Cinema Brasil? O cinema foi tombado integralmente pela dona Terezinha de Almeida Pinto, quando ela era presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Rio Branco. Ela tombou o cinema integralmente, certo? E depois, com o passar dos anos, nós descobrimos que lá dentro estava tudo quebrado, estava tudo, entendeu? Então, fomos ver tudo. Então, houve um certo impasse, certo? Então, nós negociamos com os proprietários, entendeu? E ele iria reservar, fazer a reestruturação, fazer a reforma do prédio, entendeu? E vai preservar a fachada e reservar também lá uma sala para a prefeitura, a parte de patrimônio histórico vai funcionar lá também, entendeu? Mas chegou um certo ponto, há muitos anos atrás, que pensou-se até no destombamento, uma figura jurídica não existe. O bem tombado uma vez, tombou para sempre, né? Então, nós fizemos um abraço ao Cinema Brasil, as pessoas ligadas à cultura e à história. Nós fizemos um grande abraço ao cinema. Muitas pessoas foram lá abraçar, fizemos o jornal, claro, participando e tudo mais. Então, o tombamento prevaleceu e veio essa história aí que a parte interna dele foi danificada. Mas houve uma ação em cima disso aí e está resolvida agora. Certo? Essa próxima pergunta aqui, eu poderia fazer uma bela introdução para chegar no que eu quero saber. Mas eu vou ser curto. A música lá em Rio Branco. A música em Rio Branco, ela tem uma importância gigantesca. Tem. Fala para mim um pouquinho. Rio Branco tem outro marco histórico e cultural, que é a chegada do Conservatório Estadual de Música, professor Teodolino José Soares. Entendeu? Isso foi na década de 50, Juscelino Kubitschek era governador de estado, ele implantou 12 conservatórios em Minas Gerais, e desses 12, 3 são na Zona da Mata.
Juiz de Fora, Rio Branco e Leopoldina, certo? Devemos esse de Rio Branco ao doutor Antônio Pedro Braga, que foi deputado estadual, líder da bancada do Juscelino na Assembleia e também foi secretário de Interior e Justiça naquela época, entendeu? Então, o Juscelino criou esses 12 conservatórios e até hoje existe 12 conservatórios em Minas Gerais e Rio Branco tem esse privilégio, né? E quando a gente fala conservatório, está sediado em Rio Branco, mas é uma instituição regional. Sim, sim. Não só regional, de integração regional. Você vê pessoas de Viçosa, de Coimbra, de Cataguás, tudo estudando lá, entendeu? Professores também, muitos professores já não são só de lá, pessoas de fora também, da região, entendeu? Então, é uma integração. Lá em Rio Branco, o dia a dia é um movimento lá no conservatório. Eu moro ali, trabalho ali perto, meu jornal é vizinho do conservatório, a redação é ali, então a gente vê, né, eu trabalho com fundo musical, o dia todo o ensaio e tal, entendeu? Então, a cidade vive em função esse grande prêmio cultural que recebeu, certo? Podemos falar que o conservatório também ele ajuda na economia da cidade, Também, né? claro, né? Inclusive formação de profissionais, né? Muitos músicos aí vão tocar em bandas e tudo mais, formados ali. Você sabe me falar hoje quantos alunos que tem? Há 2.000 e tanto, quase 3.000 alunos. Eu imaginei que era menos. Não, é muito grande, mais de 2.000. E quando que ele foi inaugurado? Mas nessa época. Você sabe falar pra gente o ano? Não, mas nos anos, eu não sei agora, assim, mas quando instalou o conservatório em Minas Gerais, Rio Branco instalou o seu, entendeu? Nos anos 50. Juscelino era governador de estado, só fazer a conta aí, né? Sim. Entendeu? Nos anos 50. Assim, dada a sua experiência com a política em diversas esferas, qual é a importância da existência de uma secretaria de cultura ou patrimônio em cidades pequenas? Assim, pequenas entre aspas, né? Porque tem essa ideia, né, que isso só tem em grandes centros. Qualquer cidade, uma cidade, ao tornar-se uma localidade, ao se tornar cidade, ela deve ter a sua secretaria de cultura e o seu órgão de patrimônio, de preservação de patrimônio. Seria, no caso, um Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico. Mas isso ia ser em todo lugar, não só a cidade maior, a cidade que tem valor histórico, porque, na verdade, toda cidade é uma cidade histórica. Toda cidade tem a sua história, e essa história tem que ser preservada. Ela é a mais importante para os habitantes, né? Então, é muito, muito importante mesmo, acho que toda cidade deveria ter, não apenas para realizar a festa. Essa questão de festa, para isso não precisa Secretaria de Cultura. Desde que existe cidade, essa cidade é festeira, faz festa popular, tarará. A Secretaria de Cultura, com festa ou sem festa, ela deve existir. Inclusive, para proteger a cultura local. A cultura local que eu falo é a tradicional. É uma folia de reis, a folia de São Sebastião, é uma charola, é uma festa do divino, essas festas religiosas que deixam de ser religiosas para ser folclórica, para ser histórica, certo? Então isso tudo tem que ser preservado, não é verdade? Então é isso, por aí, entendeu? Pessoal, lembrando a vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos a parceria com a MV Digital. Você que está precisando daquela revigorada na sua identidade visual, está precisando de alguém que gerencie as suas mídias sociais, isso é com a MV Digital. Ô Kleber, voltando à cultura, Rio Branco, lá se destaca pelo Congado, né? O Congados sempre foi uma manifestação marcante lá na cidade, né? Fala um pouquinho pra gente. Cultura em Rio Branco, a gente mora lá, a gente acostumou tanto que às vezes nem dá o devido valor. Mas a gente respira a cultura, a gente vê as manifestações, não só do conservatório, as apresentações, como os conjuntos musicais que surgem, os compositores, entendeu? Os artistas rio-branquenses,
Não vamos dizer que não tenha um grande nome, um famoso, mas são muitos, né? Você vê o dia todo alguém passando com violão ou com instrumento musical na cidade. Isso é o cotidiano de Rio Branco, essa parte musical. E também escritores. Nós temos a Academia Rio Branquense de Letras, entendeu? Que sempre promove algumas coisas ligadas à cultura. E, enfim, a pandemia veio atrapalhar um pouquinho, mas agora está revigorando novamente, certo? E tem a cultura popular, né, as tradicionais, como é o caso, você citou, do Congado, um grupo de Congado. Esse grupo existe desde que os Congados foram incrementados no Brasil, né? Me parece que desde a abolição foi a manifestação do povo com a libertação dos escravos. Então, no Morro da Tia Velha, que é um morro central na cidade, que a maioria dos habitantes é afrodescendente, e ali não é um quilombo, mas não é um quilombo oficialmente, mas tem todas as tradições africanas, tanto nas religiões de origem africana, como também do Congado. Esse Congado foi criado pelo velho Dodô, isso há muitos e muitos anos. Ele foi o líder do Congado, faleceu, ficou a mulher dele, a Maria do Dodô, que hoje é a rua principal dessa localidade. E hoje quem é a rainha Ginga, né, que é a chefe, é a Rosário, que é filha da Maria do Dodô e do Dodô, né? Então a Rosário, ela é a chefe. A Rosário é irmã de um grande músico rio-branquense, que é o John Black. Ele, inclusive, participa de cinema e tudo mais, tem talvez umas 100 ou 200 composições musicais, entendeu? E ele desfila também, apesar de que, coitado, teve uma perna amputada agora, mas continua alegre, risonho e participando socialmente da cidade, e com seu violão e participando. Então, o Congado é uma das grandes manifestações culturais tradicionais de Rio Branco, certo? E, paralelo ao Congado, nós temos as folia de Reis, é o mesmo grupo, folia de Reis, durante o mês de dezembro, Natal, então, até o dia 6 de janeiro, que é dia de Reis, não é isso? Dia 6 de janeiro. Sim. A partir do dia 6, eles têm a vestimenta azul. A partir do dia 6, eles vestem a camisa vermelha, que é em homenagem ao São Sebastião. Eles vão cantar o martírio de São Sebastião. Eles vão cantar a folia de São Sebastião, que vai até o dia 20 de janeiro. Mas para uma apresentação que chamar em Viçosa, por exemplo, não cobram nada. Eles arrumam um transporte, vêm aqui, eles apresentam fora dessa época também, entendeu? Em qualquer época do ano, sendo convidados, eles vão, entendeu? É um grupo de gente muito humilde, zona rural, a maioria é da periferia da cidade ou zona rural. Esse grupo é de pessoas que tocam violão, sanfona, parte de percussão, né? E cantam aquelas músicas folclóricas de Reis, né? Que simboliza Natal, nascimento de Jesus, tem as cantigas próprias, e a grande história de São Sebastião, que foi amarrado e flechado. Então tem o Marte, né? O santo, ele é santo e é Marte, né? Ele sofreu e tudo, quer dizer, então eles contam essa história em versinhos bem simples e tudo mais. É uma coisa muito interessante, coisa muito simples, né? Mas é uma tradição que existe lá e a gente respeita e gosta. Ô Kleber, eu quero fazer um pedido para você. Nós aqui da 4Ls, nós temos uma playlist que chama Cultura e Música. Sim. Nós até fizemos um podcast sobre o Congado com o capitão Zizim, lá de Paula Cândido. Sim. Assim, uma pessoa assim, fora da curva, cara fora de série. Quero até mandar um abraço para você, tá, Zizinha? Vai ficar o convite aqui nesse podcast e queria que você levasse esse convite para mim, para Rosário. Sim. E o Johnny Black. Com o maior prazer. Convidá-los para vir aqui no podcast para fazer
pra gente bater um papo um Sim. pouquinho. Na verdade, esse bate-papo não será comigo. O host do Cultura e Música é o Hamilton Mantino, aqui de Viçosa, é um músico e um cara Certo. apaixonado pelo Congado. Quando eu falei com ele que eu queria fazer a respeito do Congado, ele achou assim, mas assim, ficou alegre. Com o maior prazer. Aí eu queria te pedir para você fazer esse convite. Será um prazer muito Aí grande. você passa o meu contato para eles. Sim, perfeitamente. Viu? Rosária, Johnny Black. Tô aí. Deixando o convite aqui para você vir aqui no nosso, para vocês, né? Dá um pulinho aqui no nosso estúdio pra gente bater um papo, contar um pouquinho do que é o Congado em Rio Branco, né? Certo, ótimo, muito bem. Ô Kleber, a gente está finalizando esse nosso bate-papo. Lamentavelmente, né? Sob protesto. Né? Sob protesto? Deixa eu te perguntar, o que hoje, você como um cidadão rio-branquense, qual que é a sua perspectiva para a cidade hoje de Rio Branco? Fala pra gente. Não sei se eu tô pisando no seu calo aí. Qual que é a sua perspectiva? Não, mas não. É o seguinte, a perspectiva é preservar as suas tradições. A perspectiva é a convivência pacífica e fraterna. A perspectiva é que haja o progresso sem criar embaraço, sem quebrar a tradição, sem quebrar as questões assim de afeto da cidade, coisas que a gente sente que não devem acabar, certo? Então, essa é questão de progresso, isso é muito relativo. Esse progresso nocivo, nós não queremos. Então, a perspectiva, ou pelo menos o que eu espero, é a cidade boa de se viver, a cidade que tem qualidade de vida. Não adianta encher a cidade de chaminé, de indústria, e a pessoa está passando fome, né? Então, o importante é a qualidade de vida sobre qualquer coisa, entendeu? Entre a qualidade de vida e muita indústria, eu fico com a qualidade de vida, entendeu? Eu acho que a grande perspectiva de qualquer cidade é pensar nisso, compatibilizar o progresso com a qualidade de vida, sempre em prioridade, entendeu? Se essa empresa ou essa indústria vai ser nociva, ela não serve para nenhuma cidade. Então, o que eu penso, a perspectiva que eu vislumbro é essa, qualidade de vida sob qualquer hipótese. Nós temos que ter mais amor, mais respeito um com o outro, né? Natureza e tudo mais. Com tudo isso. Claro. Pessoal, mais uma vez eu quero lembrar vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos a parceria com a MV Digital. Se você que está precisando daquela revigorada na sua identidade visual, precisa de alguém que gerencie suas mídias sociais, isso é com a MV Digital. Não se esqueçam de seguir a gente, seguir o nosso canal no Instagram e lá no YouTube, se inscrever, deixe o seu like lá, que isso é muito importante pra gente. E mais uma vez, né, lembrando do nosso sorteio. Nosso sorteio nós vamos definir ainda o dia. Sorteio de uma inscrição do 6º passeio ciclístico que vai acontecer em Rio Branco no dia 8 de outubro, com saída e a chegada no Parque de Exposições. Pessoal, não perde não, vai lá, vamos prestigiar esse evento. Esse evento é muito top, eu fui em 3. E mais uma vez aqui ressaltar que esse passeio, ele é voltado à filantropia, que é o mais importante. Parte dessa renda é doada destinada para instituições de caridade local. Ô Kleber, eu quero agradecer primeiro o presente que você me deu aqui. Você me mostrou aqui que esse livro tem uma parte aqui que fala só de você, né? Eu não posso ler as outras coisas, não. Tem que ler só... Não, eu que falo aí, né? É você que fala, né? É uma antologia, são diversos autores da Academia de Ubá, né? Academia Baiense de Letras, que eu participo. Sim, então tem um trecho aí que eu escrevi. Sim, eu vou ler. Algumas crônicas aí. Com certeza eu vou ler, tá? Quero agradecer também essa edição que você trouxe aqui para mim. É a edição que saiu uma matéria sobre o Gustavo Sabione. Saiu sobre o nosso podcast aqui, né? A entrevista, né? É a entrevista e falando do aniversário de emancipação da cidade.
tá muito bacana. E quero agradecer, né, o principal que foi sua presença, você sair lá de Não, Visconde do Rio Branco, eu que vir aqui. agradeço o convite, e realmente foi um prazer muito grande, entendeu? Espero ter respondido à altura, entendeu? Realmente eu gostei muito de ter participado e estou à sua disposição, tá? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Pessoal, lembrando a vocês aí, segue a nosso Instagram, 4Ls Filmes, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, deixa o seu like lá, ativa o sininho, que tá vindo muita coisa bacana aí, tá? Até o próximo episódio.